Minha gente, recentemente nós tivemos um episódio em que pesquisas mostraram alguns possíveis males aí, que o aspartame, por exemplo, que é dos adoçantes que existe, estaria proporcionando. Enfim, há pessoas que sempre duvidam, aliás, não tem muita certeza entre malefício e benefício que esses adoçantes podem proporcionar para a gente. Qual que seria o mais recomendado entre os vários tipos existentes? Tem gente que toma refrigerante zero, açúcar, essas coisas e tal, e lançando dúvidas. Mas será que isso aqui não vai fazer mal também, por outro lado? É bom que não é açúcar, ou pelo menos, por um lado pode não fazer bem, mas até... E os males? Tem contraindicações, outros não, tomam deliberadamente, pouco preocupados com isso. O fato é que quase todo dia a gente depara com uma situação, seja num cafezinho, num alimento, enfim, no suco, nas coisas que a gente come ao longo de um dia. Acho que quase todo dia a gente é desafiado a ficar na dúvida sobre adoçantes e tudo mais. Como isso, eu acho, fora os casos em que as pessoas têm diabetes, têm algumas complicações, enfim, que aí são recomendados, mas enfim, o leigo está sempre nessa dúvida cruel e depara com situações que desafiam a sua preocupação todo dia. Então hoje vamos aprender melhor, afinal de contas, se de fato eles trazem benefícios, quais seriam os malefícios, qual seria o melhor entre eles, são vários tipos. Vamos tratar sobre isso com o doutor Scudeler, doutor Antônio Carlos Scudeler, que é endocrinologista. Bom dia, doutor Scudeler. Bom dia, Laércio, bom dia a todos. Sempre que ele vem aqui, as entrevistas são muito proveitosas, não vai ser diferente hoje. Então eu começaria dizendo, acho que a pergunta principal no momento para iniciar é essa aqui. O que os adoçantes, de modo geral, podem proporcionar entre benefícios e até mesmo, se for o caso, malefícios? Boa pergunta, Laércio. O Laércio, normalmente existe toda uma, vamos falar assim, briga dentro do ponto de vista médico e não médico. A principal coisa, ele foi inventado com a ideia de diminuir a caloria de um açúcar. Porque nós temos diabéticos, temos indivíduos que têm dificuldade, ou quando consomem o açúcar, essa glicemia aumenta a taxa de açúcar no sangue, o que ele está comendo, e aí muda. Vamos começar assim, o melhor adoçante que existe chama-se mel. Mel? Natural. Porém, ele tem um poder a gente chama de índice glicêmico, maior que o açúcar branco normal. Sim. Então, isso faz a glicemia desse diabético ir para cima. Tanto que quando o indivíduo tem uma crise de abaixar o açúcar, a indicação é um mel, passa o dedo e põe debaixo da língua, ele recupera rapidamente da hipoglicemia. De tão forte que ele é. É muito forte. Poderoso. Mas é natural. As pessoas discutem isso, mas espera um pouquinho. O diabetes é uma doença natural também, que acontece dentro do indivíduo, que eu preciso não deixar ele consumir muito açúcar, porque a gente sabe as consequências de um açúcar alto. Daí saiu ou surgiu, e é antigo isso, Dércio, por exemplo, a sacarina, um dos primeiros lá, é muito antiga, antes de 1900, 1879. É mesmo, vem desse Bem tempo. antigo. E isso vem usado, só que ela é um pouquinho mais metálica o gosto. Então, ao longo dos anos, eles foram descobrindo substâncias mais interessantes, algumas vamos chamar de naturais, derivados do álcool, e outras chamadas de sintéticas. E daí nasceu toda a discussão. Nós estamos discutindo isso aqui hoje porque teve um alerta do FDA, que é o órgão americano de vigilância sanitária. Como se fosse a nossa Anvisa aqui no Brasil. Dizendo que, como se fosse a nossa Anvisa do Brasil, poderia o adoçante em altas doses causar câncer. Essa foi a discussão, especificamente falando do aspartame, que é um adoçante sintético, 200 vezes mais potente que o açúcar no gosto, então fica bem doce, algumas gotinhas adoça teu café, teu leite, seu suco, e consequentemente isso deu um alerta geral, mas o trabalho não é robusto, não é um trabalho... Na medicina, Lércio, vou dar um exemplo de uso de testosterona, um alerta dado pelo FDA de novo em 1950,
dizendo que a testosterona pode causar câncer de próstata. Isso ficou anos. E nós temos tentado mostrar que isso não existe. Foi um trabalho publicado, olha que absurdo, com um paciente. Não pode. Quando eu falar de um trabalho E virou médico, uma norma nacional, exatamente, mundial. Eu não sei quem que era o caso. Então, eu tenho que pensar em muito, a gente chama de N na medicina, muitas pessoas, porque o Daércio reage de uma forma, ele de outra e assim por diante. Então, na medicina, essa discussão do FDA ficou no ar. Não existe essa, vamos falar, um trabalho publicado robusto que mostre que causa câncer efetivamente. E as doses que foi usada no trabalho foram doses muito altas, muito além daquilo que você consome, mesmo se você for um bom consumidor de adoçante. Então não tem ainda nada que fala para a gente não necessita usar. Pelo contrário, se você é um indivíduo que não tem problema nenhum com a glicemia, com o açúcar em si, não vejo contraindicação nenhuma você colocar teu açúcar. O açúcar normal. Normal. Mas esse uso dele não pode trazer problemas depois? O adoçante ou o açúcar? O açúcar, no caso. A pessoa Então, que não tem restrição, existe... tá, ele vai usar, mas o fato de usar, e às vezes até excessivamente, porque o brasileiro usa açúcar demais, né? Muito. A gente muito. gosta da coisa docinha mesmo, ali. Vamos falar logo assim, A né? grande maioria gosta. Eu tenho uma questão que a gente faz em tratamento, por exemplo, de obesidade, e a pergunta é, dependendo do hábito, alguns amam açúcar, outros amam sal na comida. Eu brinco dizendo o seguinte, se um prato de arroz, feijão e bife e um pudim, onde você vai? Só pode escolher um deles. Aí eu vou no pudim. Vai no pudim, o outro vai... A frequência é muito grande. Porém, esse consumo de açúcar ele tem que ser moderado na vida, Laércio. Dizia já a minha avó, como é que é? Bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Água demais mata a planta, dizia. Pronto. Eu acho que tudo em excesso faz mal. Moderado vai ser sempre a curva de Gauss que a gente fala, que é uma experiência bem conhecida, muito inferior, muito superior, vai fazer mal. E às vezes o brasileiro gosta de tudo muito doce, e não é só pela quantidade, parece que até o açúcar nosso. O europeu usa muito menos, o americano usa muito menos açúcar, pelo menos o açúcar ali, ele não precisa de tudo tão doce. Existe uma pesquisa de usinas de açúcar e álcool aqui no Brasil, tentando entrar no mercado chinês. E eles dizem que se o chinês, que tem pouco hábito de consumo de açúcar, que se cada chinês consumisse uma colher de açúcar, o açúcar produzido no Brasil não daria para a China, não daria conta. Imagina, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes tem a China. A Índia, então, já pensou? Também. É um país muito populoso. Para gente ter uma ideia, vamos imaginar aqui que são quase 7 Brasis, em termos de população, de população consumindo ali. Você imagina. Se resolvesse comprar isso ou comprar aquilo, meu Deus do céu, a economia daquele país. Mas entre esses adoçantes, mesmo baseados na natureza ou sintéticos, aí, os adoçantes, qual deles é menos na sua parte maléfica ou de prejuízo que pode dar? Eu vou responder com uma dúvida no ar. Primeiro, procure uma orientação profissional, seja médico, nutricionista, alguém que esteja falando com você para saber o teu problema, o que você tem, para saber a indicação de usar esse ou aquele. Tem isso. Para cada dificuldade, vai isso. De novo, a automedicação sempre vai fazer mal. Porque o que é muito comum das madames, né? Poxa, usei isso, foi ótimo, use também, mas você não sabe o que a pessoa tem para poder usar. Eu vou dar um exemplo. O aspartame que você citou, o indivíduo que tem fenilcetonúria é uma doença genética, ele não pode usar aspartame, ele passa mal. E aí você escuta gente que fala, pô, eu ponho um adoçante na boca, me amarga tudo. Eu tenho isso, me incomoda. Mas tem um outro lado. Alguns adoçantes, citamos a sacarina, tem um gosto metálico. E esse gosto metálico, hoje a gente fez misturas. Tem adoçantes, um novo lançado, que é 13, 14 vezes mais doce que o açúcar. E já alguns adoçantes, por exemplo, dessa base de álcool, glitizol, ele tem quase o mesmo gosto do açúcar, porém ele não tem caloria. Essa é a ideia. Ele ficar docinho e sem subir o índice glicêmico daquela... Você está tomando um café, que não tem açúcar, o café normal, certo?
Aliás, a gente não toma muito café aqui no Brasil, a gente toma o pó. Vamos falar assim, o café melhor é exportado e praticamente não fica aqui dentro. Aliás, quase tudo, né? Essa é a realidade. Mas esse café amargo as pessoas não gostam, deveriam aprender a tomar um café sem açúcar. Essa é uma sugestão que eu sempre faço. A gente brinca isso com o vinho, que o indivíduo gosta do vinho suave, doce. Estragou o Que vinho. dá uma né? dor de cabeça no dia. Poxa, isso estragou o vinho. Mas o café é o mesmo raciocínio, suco natural, a fruta já tem frutose, é natural. O cara põe 4, 5 colheres de açúcar no suco. Não pode. Então, qual o melhor adoçante? Depende de cada caso. Esses mais novos são extremamente potentes, no sentido de doce. Então, eu não vejo problema de usar adoçante nenhum, desde que isso faça você melhorar teu diabetes. Em relação à obesidade, tem uma discussão grande, porque você vai enganar esse cérebro que está achando que está comendo açúcar, ele está na natureza anterior ainda, e aí ele tem uma resposta que o açúcar não veio e dá mais fome. Tem até uma discussão da Organização Mundial de Saúde dizendo que para tratar a obesidade o adoçante não é interessante. E a gente já não vê isso na prática. Funciona. O indivíduo, eu me lembro, você está falando de pai e mãe em casa, que eles tomavam 4, 5 garrafas de café interior, e ia lá 10, 12 amigos visitá-lo e ficavam na área conversando. E eu, Clara, faz aí uma garrafa de café. E aí nós trocamos. Os dois tiveram diabetes tipo 2. E aí nós trocamos e passamos. Ele brincava e falava assim, ó, tem aqui, o café não tem nada. Você pode pôr açúcar ou veneninho. Meu pai falava brincando, eu me lembro disso. Uma opção. Diminuíram quase 3 quilos cada um deles ao longo de 6 meses. Só esse fato de mudar. Mas o café sem pro açúcar, café sem açúcar. doutor? Não, ele punha umas gotinhas. No caso, é uma mistura de estévia, que é um açúcar natural. Eu ia perguntar dela. Porque aí uma das perguntas que eu ia fazer era: existem os adoçantes sintéticos, ou seja, de laboratórios. Perfeito. E existem aqueles advindos de produtos da a estévia, pelo que sei, é uma planta, enfim. Natural. Então ela é natural. É melhor do que o outro, por exemplo, que foi criado em laboratório? Sim, por ser natural. Vários também do álcool, como o manitol, o glitizol, o sorbitol, são vários. O sorbitol, por exemplo, só para ir atrás, como ele atravessa a barreira hematoencefálica, o indivíduo com Parkinson, quando usa o sorbitol, ele tem uma diminuição do tremor. Estão investigando que é sorbitol? isso. O sorbitol é um açúcar, ele tem um defeito. A gente usa sorbitol quando o indivíduo vai fazer uma colonoscopia. Você faz ele tomar um tantão de sorbitol, isso tem um efeito diarreico. Mas ele, em baixas doses, não dá o sintoma gastrointestinal importante. Onde compra? No mercado, com outros? Tem para vender. Tem. Como é que eu vou saber? Eu olho lá no produto, vai estar escrito, além da marca lá do produto... Adição de sorbitol, isso aqui. Adição de sorbitol. Sim. Marquem esse nome aí, se interessou para vocês. E na hora que for comprar adoçante, dá uma olhada, se você achar. É natural. Tem um pouco natural de esse efeito sorbitol? Natural. O estévia, se você pegar a plantinha e pôr na boca, ela é doce, bem doce. A gente tem aqui, Paraná, Maringá, tem uma fábrica que trabalha com estévia. E normalmente, como ele não tem um poder adoçante muito alto, você mistura ele com outros adoçantes para tirar, às vezes, o gosto amargo, o gosto metálico. A estévia, apesar de ser doce, ele não é doce como o açúcar. Então fica um poder de não tão adocicado quanto você queria. Então mesmo esse stevia que às vezes na própria marca, na própria embalagem fala não tem aquele gosto de stevia, aquele que tira o amargo, esse stevia também vale. Esse stevia também vale. E também é bom, né? Ele também é bom, ele também é feito de produto natural. Sempre lembrar, segunda recomendação, além de orientação médica, é olhar a bula do que você está consumindo. O brasileiro tem pouco hábito disso, mas pouco nenhum. Eu mesmo, dificilmente. Olha a bula, porque às vezes, Dércio, nós vamos ficando mais novos e o óculos não está na mão, a bula é desse tamanho, é um negócio microscópico. Eu noto, não sei se estou certo, mas eu percebo que o paladar das mulheres sempre tem uma tendência para o doce aparentemente mais acentuada do que o próprio homem. Não sei se... De igual para igual. De igual para igual. Porque eu vejo, por exemplo, eu sei que tem muitas mulheres que gostam de cerveja.
Mas as cervejarias não conseguiram contemplar a todas, porque muitas não assimilam bem o amargo da cerveja, que eu gosto demais. Mas eu percebo que até agora a indústria de bebida está tentando Achar. conquistar o paladar feminino e, para isso, muitas vezes lança a mão de umas cervejas mais docinhas aí, para tentar... Daí eu achar, e posso estar enganado, que me parece que a mulher vai mais para esse paladar mais do doce. Na minha estatística de consultório, essa questão, essa pergunta é muito comum, sua preferência por sal ou por doce. Isso muda vários aspectos da dieta. E a minha estatística de consultório é que a mulher tem mais. Mas quando você vai ver na literatura, é de igual para igual. É de igual para igual. Mas a sensação é essa, né? A sensibilidade é a tua aí. A mulher parece gostar mais. Você olha, você falou da cerveja, um dos vinhos que existe mais preferência feminina é o Pinot Noir, que é um vinho mais adocicado. É uma uva mais doce. Então, são preferências. Você vai pensar em champanhe durante o dia, tem que ser aquela moscatel, que é bem doce, e aí o consumo é melhor. Que coisa. Interessante, Fora chocolate, né? Porque aí entra num mundo à parte. Meu amigo, nunca desafie sua companheira, sua namorada, dizer, ou um beijo meu ou um chocolate. Você vai ficar com esse beijo entalado. Porque ela vai escolher o chocolate. Tô brincando, tô exagerando só para dizer que elas se matam por causa de um chocolate, né? Chocolate, sapato, umas coisas que as mulheres têm uma coisa assim, uma paixão muito doida, né? Por esse tal chocolate. Bom, aí no contexto dos chocolates vai ter também os amargos que elas também gostam, então não é bem assim, né? Então, mas aí também entra, nós estamos discutindo dos adoçantes. Hoje incorporou-se ao chocolate a ideia de você diminuir o poder glicêmico dele e aumentando o poder, vamos falar, de ter menos açúcar ali dentro, com a ideia de aumentar o consumo, porque a grande problemática do chocolate é a quantidade de calorias que ele tem por quadradinho ou por barra, o que você for imaginar. Eu vou usar uma expressão assim, um chocolate, uma barra, equivale a um prato de arroz, feijão e bife, em questões calóricas. Então você está pegando aquele pouquinho de chocolate, você está comendo um pratão de pedreiro, em questões de caloria. E aí eles começaram a modificar, tentando trazer menos glicemia no chocolate, e fizeram modificações, e essa modificação incluiu aumentar, por exemplo, mais gordura, outras substâncias não tão bem-vindas. Preciso lembrar que 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então uma troca que ficou injusta, pensando no gosto. Então de novo, tem que pegar e ler quanto tem de calorias aquela barra de chocolate que você está consumindo. Quem traz mais açúcar na história? Os alimentos naturais ou os açúcares, incluindo os... Você está falando de açúcar branco normal? Pelo menos a ideia que a gente tem é que quando você comer uma pera, uma maçã, uma fruta, ela tem o açúcar dela ali, né? Então aí eu fico pensando, qual açúcar é mais bem-vindo? Esse do alimento natural ou dos outros? Sempre o natural, o da fruta, por exemplo, é muito melhor do que o açúcar livre. Mesmo que o adoçante seja estévia, por exemplo, que também vem da natureza. Mesmo que seja estévia, porque eu preciso lembrar que ali no meio tem fibra. A gente brinca, pede ao diabético e prefira não consumir suco, e sim a fruta. A fruta? Eu vou chupar uma laranja, ao invés do melhor você chupar ela inteira com as fibras que ela tem, que sempre a natureza procurou trabalhar isso junto. Parte isso do muda bagaço, a flora intestinal, isso muda o intestino, isso muda um monte de coisa. Vale para maçã, vale para pera, para goiaba, outras frutas que têm outras coisas interessantes ali no meio. Boa dica. Entre suco, que também é natural, tudo bem, e a própria fruta, por uma questão de fibras e outros componentes, muito ali melhor a fruta. Perfeito. Fala, Felipe. Ô, doutor, a Rosana Blasio, ela pergunta, eu como chocolate todas as noites, isso pode futuramente causar uma diabetes? Então, precisa ver a tua genética, se você tem história familiar disso. Eu tenho pessoas que chegam a 200 quilos, ou seja, está comendo muito, e não desenvolve diabetes. Então, lógico que o consumo daquilo exageradamente, se você tem na tua tendência genética um programa, vamos falar assim, determinado, que os anticorpos vão em cima
dessas células que produzem insulina e vão diminuindo a sua produção. Isso tem um caráter genético que se expressa em 30, 40 anos. Hoje, com a obesidade infantil em alta, tem feito até antes isso, mas se você tem uma tendência familiar, é melhor se cuidar nesse aspecto e, lógico, fazendo exames de tempos em tempos para detectar isso. Ô, doutor, a maioria das pessoas se prendem a só o exame de diabetes quando vai realizar, né? Mas esquecem de fazer aquele exame da produção de insulina, porque às vezes o diabetes está baixo porque a produção de insulina está muito alta. Sim. E isso acaba sobrecarregando o pâncreas, não é isso? Boa pergunta. Recente agora, a Sociedade Brasileira de Diabetes lançou, porque é o seguinte, o teste normal para a gente ver é um teste de 2 ou 3 horas. E ninguém se dispõe a ficar 2, 3 horas tomando picada de meia hora, que é a chamada curva glicêmica, que chega ao diagnóstico de diabetes. Hoje nós fizemos um protocolo, ficou muito interessante, você colher no tempo zero, que é jejum, e colher 1 hora depois. Tanto glicemia quanto insulina. Para você ter essa resposta, tem todo um protocolo novo que mudou, seu médico que te acompanha é interessante, mas sim, em 2 tempos eu consigo falar essa tendência genética nessa pessoa. Desculpa, eu preciso pegar carona aqui, porque você falou uma coisa e faltou, na minha opinião, completar com o seguinte. Você disse, olha, em resposta ao ouvinte, que quer se comer demasiadamente e tudo mais, o açúcar, isso pode trazer um quadro de diabetes. Você disse, se você tem um histórico, realmente isso pode favorecer. Mas faltou, inclusive é o meu caso, eu não tenho histórico de diabetes. Então, se eu comer demasiadamente ou não, o açúcar, enfim, toda vez que eu pôr açúcar no café, eu fico pensando, poxa, eu não tenho, mas será que eu não estou arrumando para a cabeça com esse negócio, colocando açúcar aqui, essas coisas? Também a pergunta para os que não têm histórico, se o alimento doce aí, ou doce, açúcar, se for, ao longo de uma vida, ou de décadas, sei lá, não pode trazer um diabetes que naturalmente, pela herança genética, a pessoa não ia ter. A resposta é assim, eu preciso de um tempo enorme de pesquisa, uma vida de 100 anos, para eu poder responder isso com certeza. O que a gente vê na prática médica, todo excesso vale para um monte de doença, um monte de produto. Em excesso, isso faz mal. De novo, eu volto àquela curva de Gauss. Fica no meio termo. É mais inteligente. Porque não dá, Daércio, para você saber todo o teu caráter genético sem fazer um estudo disso. Se você for qualquer farmácia americana e eles fazem na saliva e tal, faz toda a tua história genética. Se você veio da região da África, se você tem sangue de espanhol no meio, isso aqui, eles fazem uma coisa interessante. Mas aí não dá para fazer. Existem 2 kits. Não, as farmácias americanas têm isso, a resposta vem em 2 semanas. Tem um segundo kit, que é esse genético, e eu tenho o kit que é as doenças que você tem tendência genética a ter. Eles fazem uma estatística muito interessante. X% para ter diabetes, X% para ser hipertenso e assim por diante. É um exame interessante. Custam $100, tem um mais sofisticado de $200, mas na farmácia americana, essas farmácias da vida, tem um monte. É uma coisa que surgiu tempos atrás. Porém, aqui nós, Brasil, não temos acesso a isso, tudo em excesso faz mal. Então, se puder consumir menos açúcar, menos sal, melhor. É o mais sensato a se fazer. Na dúvida, seja comedido. Então, né? Perfeito. Suelen, tem pergunta aí pelo WhatsApp também? Temos pergunta. A Maria de Lourdes Mancini, ela perguntou assim. Ela disse que gostaria de saber se a glicemia, quando está acima de 200 em jejum, mesmo tomando o remédio de diabetes, quais seriam os perigos, doutor? Os perigos são enormes. Lembrando que glicemia de jejum até 100, glicemia, a gente diz ao acaso, que é depois de comer, até 140. Então, essa glicemia está alta. Esse índice glicêmico aumentado aí é perigoso. A gente já conhece isso há muitos anos, as complicações que o diabetes vai causar no seu olho, no seu rim, no seu coração, em vários órgãos, que esse açúcar, como se por dentro de um cano fosse enferrujando, e a circulação que chega naquele órgão vai ficando muito acometida. Perigoso, cuidado, abaixa essa glicemia. Doutor, muitas pessoas acabam trocando, né, o refrigerante comum pelo refrigerante zero. O refrigerante zero ele é adoçado com aspartame. E esse consumo em excesso de aspartame através do refrigerante ele faz mal? Então,
esse alerta do FDA foi uma discussão e eu vi muita gente deixando de comer tomar o refrigerante para tomar o normal. Eu preciso lembrar que uma garrafa de um refrigerante X, uma garrafa PET de 2 litros, vão 20 colheres de açúcar branco, açúcar normal. Isso é problema. E se você tem por hábito, acorda de manhã, não toma água, toma refrigerante e fica o dia todo tomando, eu já conheci várias pessoas assim, e isso é problema. Você está fazendo um consumo de açúcar, foi a pergunta da ouvinte anterior, então isso terá problema. Então a resposta é, se você é diabético, se você tem algum problema com açúcar normal, a ideia é ir, e gosta muito de refrigerante, a ideia é ir para um que não tem açúcar. Você está fazendo menos mal. Lembrando que toda essa discussão de câncer não tem comprovação. Que a gente diga, sim, causa. Então, eu acho que cada caso, foi o que eu falei anterior, é um caso e tem que ser olhado, então, de preferência, sob orientação médica. Ok. Suelen. Perdão. Pergunta, Suelen, do pessoal pelo WhatsApp. Tem 2 pessoas perguntando para nós sobre o açúcar mascavo, doutor. O mascavo. Açúcar mascavo, o que você fala dele? Igual ao açúcar normal. Na finalização de eu fazer o açúcar ficar branquinho, como ele é conhecido, é feito um processo químico para ele ficar branco. O açúcar mascavo não passa por esse processo. Essa é a única diferença. Aquele é o natural, então, do açúcar extraído? O índice glicêmico... Aquela cor marrom? Do açúcar branco. O cor marrom é como ele vem... Da natureza. Da natureza, vamos falar assim. Na verdade. E o branco, então, desculpa a expressão, eu vou ser simplista aqui, para ser bem entendido. Tem mais química. Ele é pintado. Ele é pintado. De branco. Daí, essa história de açúcar é tão interessante. Eu fui uma vez visitar uma fazenda perto de Campinas, chama Solar das Andorinhas. Sim, eu conheci lá. E tinha E até a Maria Fumaça lá. E tinha um museu lá pequeno. Eu gosto dessas coisas, eu fui ler. A propriedade, eu não sei falar quantos alqueires, vamos falar, aquilo lá, na época das Sesmarias era 5 mil alqueires, 6 mil alqueires. Foi trocada por 3 torrão de açúcar. Lembrando que isso, na época, era raridade só para... não é nem rico, é gente que tinha muito poder econômico, vamos falar. E barões. Poder de título, que é o que valia mais na época. 3 torrões, ou seja, 3 quadradinhos de açúcar, acho que algumas empresas ainda fazem quadrado, foi trocada por uma propriedade de muitos alqueires. Você tem interessante como é que o açúcar é novo no sentido da história do mundo, né? Nós estamos falando de 1500 perto de outros temperos e tudo, né? Interessante. Então, esse açúcar branco, ele vai uma transformação, vamos falar, para a gente tornar ele branco e ter a sensação que é limpinho e vende mais. Bem rapidinho, só para completar, porque tem que ser agora essa pergunta. Entre o refinado, que é aquele fininho, e o cristal? Ambos são açúcar, a diferença está de novo nos processos que fazem de peneira para ele ficar mais menorzinho, vamos dizer. Ambos são açúcar, ambos são absorvidos. Quando eu jogo esse açúcar num líquido, ele vai diluir, ele vai ter o poder adoçante igual. O cristal igual. parece que adoça mais do que o refinado. De igual para igual. É a mesma de coisa. Igual para igual, eu não vejo diferença. É uma curiosidade. Pois não, Felipe? Doutor, quando a gente fala de diabetes, a gente já remete a reduzir o consumo de produtos doces e açúcares. Mas alimentos salgados também se transformam em açúcar no sangue? Alimentos salgados? Tipo uma massa, um carboidrato, entendi o salgado. Acaba se transformando. O salgado porque ele foi assalgado. Isso, mas é a ótima massa pergunta. A questão, né? Eu preciso lembrar que o gosto salgado ou doce é quando você detecta isso na língua, na parte anterior da tua língua você vai sentir mais o doce, o salgado, na parte posterior você vai sentir mais o doce. Eu preciso lembrar que tudo tem um pouquinho de açúcar. E que você é movido a gasolina. Não, você é movido a glicose, que é açúcar. Então eu preciso do açúcar. Da energia. Eu comi uma fruta, como nós discutimos que é melhor que o suco, você está consumindo. Por que a gente fala da fruta, não do suco? Porque a absorção é mais lenta por causa disso. O diabético tem hipoglicemia. Para tratar a hipoglicemia, o tratamento é açúcar. Seja ele na urgência, seja ele uma hipoglicemia leve. E lançaram, por exemplo, uma marca X, que é um pó que você joga na água e a pessoa toma. E ele não sobe a glicemia rapidamente, ele sobe a glicemia
gradualmente. Isso é interessante. Indivíduos tomam insulina e comem quase nada à noite e na madrugada vai lá, o cara está suado, ou tendo uma crise convulsiva, ou tendo, porque a glicemia abaixou para abaixo de 50, 40, 30. Muitas vezes só com pegar na urgência, levar para o hospital para pôr na veia. Às vezes é uma criança ou é um adulto, a mãe já conhece, já sabe, passou na cama, viu que está suando, já pega o mel, como eu falei, põe na boca, ou usa esse pó, que é um açúcar, que vai sendo absorvido aos poucos. Voltando ao macarrão. Ele tem um índice glicêmico alto. Então a gente tem uma tabela que é o índice glicêmico. Exemplo, fruta, uma maçã, índice glicêmico baixo. Uva, índice glicêmico alto. Então, uva, consumir menos. Macarrão, índice glicêmico alto, E consumir pão? menos. Arroz. Diabetes, hoje tem uns aparelhinhos, Lércio, que você põe no braço e mede a glicemia quantas vezes você quiser, o dia Rapidinho. inteiro. Fácil. Criança, diabetes tipo 1, toma insulina 3, 4 vezes por dia, fez uma medida glicêmica pré-almoço, deu 90. O que criança come? Come verdura? Não. Come legume? Não. Come arroz e come macarrão. A glicemia depois de um desse, lembra que ele não produz insulina. Ele comeu, eu tive que aplicar a insulina, ele pula de 90 para 220 com um arroz branco. Se ele comeu o arroz integral, vai aí a dica, integral é melhor, a glicemia pula de 90 para 130. No caso do pão também? O pão, Entre igual, integral e... todas essas coisas que vêm de, vamos falar, farinha branca, tem um índice glicêmico alto. Mas o integral, no caso do pão, também terá menos... Também subirá mais lentamente essa glicemia. Entendi. Tá. Alguma pendência aí, Felipe? Não, Daércio. Muito obrigado, então, a vocês. Aí ainda tem lá a Suelen pelo WhatsApp. Alguma pergunta final? Temos pergunta aqui ainda. A Roseli, doutora, ela disse o seguinte: a minha está sempre em 70. Não tenho hábito de tomar refrigerante ou comer doces. Nenhum caso na minha família. Minha finada mãe teve depois de um AVC, o diabetes. Qual que seria a possibilidade de acontecer alguma coisa agora? O dela está sempre 70 Sempre ou 70? 170? 70. 100. Ela está com 70, 70. Exato. Está com a glicemia normal. Ela teve uma mãe com AVC, eu suponho que tenha sido idosa. O pâncreas, ao longo dos anos, ele vai falhando um pouquinho na produção. Se a mãe era obesa, aumenta mais essa chance. Então, são bastante variáveis aí. Mas, sim, se ela desenvolveu lá mais tarde, pode ser que você tenha essa tendência genética, então é melhor você fazer o que você está fazendo. Fazer o exame de vez em quando, se cuidar. A curva glicêmica que nós comentamos. Existe uma tal de hemoglobina glicada, que mede a média da glicemia nos últimos 3 meses. Essa é interessante fazer. Ou seja, procure orientação médica para ter uma resposta mais completa a essa tua pergunta. E vai monitorando aí, né? Ficou alguma? A Lilian, ela perguntou assim: meu triglicerídeo está 127. Isso é bom ou não? O triglicerídeos jejum tem que ficar menor que 150. O teu triglicerídeo está normal. Beleza. Obrigado, gente, pela participação de vocês. E, sobretudo, obrigado, doutor Scudeler, que, aliás, amanhã, quarta-feira, é dia de Bela Saúde. Aqui estará, junto da Cristina, na TVM, sempre à noite, nas noites de quarta, e com reprise nas quintas-feiras, na metade do dia. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez e um bom dia. É isso, Dércio. Sempre agradável estar aqui com você e tentando alertar a população dos cuidados que cada um deve ter, porque cada vida é única. Isso. Aprendemos bastante, vocês não acham? Espero que a entrevista tenha sido útil, porque o propósito era esse, transformar o conhecimento dos médicos, da medicina sobre as questões de adoçantes e tudo mais, em conhecimentos para a gente que é leigo e de modo a ser entendido também.